Caramba, tem bastante olha. comentário, tem bastante gente assistindo aqui hoje. Que bom, brother. E acho que a primeira pergunta que a gente quer saber... Não pergunta isso, pelo amor Não de Deus. pergunta velho. isso? Não, os caras estão perguntando isso daí já? Não. Eu quero saber. Então fala. O que aconteceu Cara, que você sumiu, cara? Ô Marlon, o último dia que eu vim aqui, no seu podcast, tá cada vez melhor, né? Graças a Deus, próxima vez que eu obrigado. vier, pá, né? Mas o último dia que eu vim, muita gente veio conversar comigo, né? O que aconteceu? Por que eu fiz o Instagram primeiro? Porque a minha intenção de fazer o Instagram não era ficar conhecido como o cara da teoria da conspiração. Isso foi uma coisa que saiu do controle. Até a hora que você colocou lá saiba tudo sobre as teorias da conspiração. Tava, pô, tudo errado. Tudo errado, meu. Meu plano foi tudo por água abaixo. Porque o que eu queria mostrar pras pessoas é chamar... Podia ter me falado. Não, tudo bem. É isso que chama atenção. Mas era as pessoas perceberem por que acreditar em Deus deixa elas mais inteligentes. Qual que é o caminho? Porque o que eu fiz? Nos meus primeiros vídeos no Instagram, eu comecei a falar o que todo mundo fala. Eu comecei a falar de Deus, que você faz as coisas certas, coisa básica, entendeu? Mas não era suficiente. Então eu pensei, vou fazer alguma coisa pra chamar a atenção dos caras. Pra eles ligar uma chave na cabeça das pessoas, pra elas quererem procurar saber. Por exemplo, como o primeiro vídeo que eu coloquei falando de gigantes, falando da Tartária, né? Poxa, e no final eu falo, acreditar em Deus te deixa mais inteligente. E eu descobri todas essas coisas depois que eu percebi que Deus existe. Porque eu tive uma experiência pessoal com Deus. Sim. Sabe? E foi uma coisa muito bonita, brother. E eu gostaria muito de passar para as outras pessoas. Porque eu era ateu, brother. Eu não acreditava em Deus, de jeito nenhum. E isso chamou atenção. Deu lá, sei lá, cara, sei quantos milhões de visualizações. Eu falei, pô, esse é o caminho. Vou chamando a atenção das pessoas. E comecei a falar desse tipo de coisa, sobre teoria da conspiração, mas sempre colocando o nome de Deus no meio, né? E foi começando a sair fora do controle. Quando eu vim aqui, o que acontece? Eu sou uma pessoa, tem uma mulher, ela é filósofa, Maria Helena Galvão, ela tem um canal Nova Acrópole, você já viu? Não. Beleza, não conheço. tudo bem. Alguém deve ter visto aí que tá aí, tá ouvindo. Ela é uma senhora e ela sempre faz comentários sobre o sentimento que a gente tem, a frequência, a conexão que a gente tem com a vida. E um dia ela tava falando que ela tava andando na rua e as pessoas estavam falando, ela tava com uma dúvida na cabeça e um cara virou pra ela e falou, faz isso, do nada. Então assim, ó, quando a vida... Por que eu tô dizendo isso? Porque quando a vida dá um toque desse pra você, quer dizer que você tá dormindo muito. A vida chegar, eu já tive isso daí várias vezes. Às vezes a pessoa tá conversando comigo, tá falando uma coisa que eu quero saber, e ela nem sabe que ela tá falando isso pra mim. Já aconteceu isso com você? Você sabe o que eu tô falando? Sim, Você sabe o que eu tô falando? Sim. Não tô jogando palavras pro ar, não, né? Então, Não, eu de tava forma alguma, na padaria, aí o cara falou, pô, eu acho que a gente tem que ir fazendo não sei o que mesmo, né? Poxa, o cara tá falando um negócio desse pra mim, como que ele sabe? É a vida que tá falando. E se você chega nesse ponto da vida chegar e gritar na sua cara, é porque você tá moscando muito. Você entendeu? É verdade. E aconteceu muito de mim, antes mesmo de eu vir aqui no podcast, muita gente falou, meu, você tá falando demais. Você não tem medo de alguma coisa acontecer com você? Eu falo, não tenho medo de nada, vai acontecer comigo por quê? Não posso falar nada, né? Isso aqui começou a repetir. A gente fala, pô, cuidado, porque você tem filha. Cuidado com o que você tá falando. Depois que eu vim aqui no podcast, então você percebe que isso não é uma ameaça direta. Não teve ninguém que pegou e chegou pra mim e falou, colocou uma arma na minha cabeça e falou assim, ó, se você continuar falando lá da sociedade secreta, ou ficar falando negócio de governo, vamos meter uma bala na sua cara. Mas não é assim, não funciona assim, né? Claro que não, Sempre pô. Você viu o que velado, aconteceu né? lá, por exemplo? Olha, tem um canal Além da Nuvem. Eu tava comentando com você agora há pouco. Aham. Além da Nuvem, ele fala sobre a Tartária. Ele é o melhor. Quem gosta da Tartária, procura o canal Além da Nuvem. Ele passou pela mesma coisa que eu passei. Eu lembro que na época que ele começou a fazer esse tipo de vídeo, essas coisas, ele deixou uma câmera ligada, a noite inteira ele ficava passando pra lá e pra cá. Isso é ataque espiritual, brother. Eu passei por isso. Sabe? Agora, como que eu vou chegar e explicar pra uma pessoa que vive no mundo físico, que não entende porcaria nenhuma de mundo espiritual, que eu passei por um ataque espiritual? A pessoa não sabe do que eu tô falando. Ela fala assim, ó, qual que é a fonte? Vozes da sua cabeça? Igual os caras falam, qual que foi a maconha estragada que você fumou? Mesmo porque se fosse fumar maconha não ia ser estragada, né? Agora o cara vem e fala... Eita porra. Relaxa, vamos continuar.
Ah, agora eu fiquei com vergonha, mano. Não, isso daqui é pra ficar inesquecível mesmo, né? Não, pra quebrar o gelo. Puta merda. Molhou o seu livro, brother? Não, não. Passa o pano aí, pô. Desculpa aí, ó. Alguém Imagina. Ai, agora eu fiquei com vergonha, pô. Marlon, Então eu vou contar uma história pra não você. tenha medo, Marlon. Ó, Não você tem tenho medo medo. de quê? Pelo amor de Deus. Pronto.